Olá, eu sou o Davidson Charles e esse é o Em Outras Palavras, um canal que a gente usa uma linguagem um pouco mais acessível para falarmos sobre cultura. Eu não sei se você sabe, mas amanhã, dia 28 de junho, é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBT+. Esse dia foi criado em referência à rebelião de Stonewall nos Estados Unidos em 1969, quando gays, transexuais e drag queens protestaram contra uma ação violenta de policiais nova-iorquinos que queriam fechar um bar que reunia a comunidade. Para quem não sabe, a sigla LGBTQIA+, ou LGBT+, refere-se à diversidade de orientações sexuais e de identidade de gênero. Ou seja, a sigla é sobre a sua forma de se relacionar afetivamente e sexualmente com outras pessoas e também a sua forma de se identificar no mundo, que vai para além do gênero masculino e feminino. Aprendendo um pouco mais sobre o significado das letras da sigla, o L é de lésbicas, mulheres que se atraem por outras mulheres. O G é de gay, homens que se atraem por outros homens. O B é de bissexuais, pessoas que se atraem tanto por homens quanto por mulheres. O T é de travestis, transexuais e transgêneros. Esses termos são mais associados à questão de identidade de gênero. São pessoas que não se identificam com o seu gênero de nascimento. Por exemplo, a pessoa nasce com gênero feminino, mas ao longo da sua trajetória de vida ela não se identifica com ele. Ela percebe que a sua identificação é com outro gênero. O Q é de queer, que são pessoas que transitam entre essas noções de masculino e feminino, que são as drag queens, né? Um exemplo, a Pablo Vittar. O I é de intersexuais, pessoas que estão entre a ideia de masculino e feminino. São pessoas que não se enquadram nesta ideia binária. O que é binário? Temos o masculino e temos o feminino. São dois termos, né? São duas noções. Não há uma terceira, não há uma quarta. Então, são pessoas que não se enquadram nessa noção de duas coisas apenas. Já o A é de assexuais, que são pessoas que não sentem atração sexual por outras pessoas. Finalizando, o mais, ele vem para incluir outros grupos e outras variações de orientação sexual e de gênero. Porque o mundo ele é diverso, então ainda existem inúmeras de variações e grupos que ainda são desconhecidas. E depois dessa breve introdução, no vídeo de hoje eu falarei de 5 filmes que trazem discussões importantes e que possuem personagens LGBTs. Mas antes, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, curta esse vídeo para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo que eu estou produzindo e compartilhe esse vídeo com todo mundo, com seus amigos, com a sua família, com todo mundo. E se eles te zoaram, por que você não zoou eles também? Eu não sei zoar, mãe. Mas tem que aprender, meu amor, porque depois que não tiver mamãe, vai fazer como? Afinal de contas, você é homem ou você é uma pururuca? Uma pururuca. A trilogia Minha Mãe é uma Peça é um grande sucesso no nosso cinema nacional. O filme é protagonizado e escrito por Paulo Gustavo, que infelizmente faleceu em maio desse ano devido às complicações do novo coronavírus e também, claro, pela irresponsabilidade do genocida que governa o nosso país, que recusou milhares de doses de vacina que poderiam ter salvo as 511 mil pessoas que morreram pelo vírus. Não tá tudo bem, ela não entende essa vaca, entendeu? Ela se esboca o negócio de tá tudo bem. O filme ele é baseado numa peça teatral que conta a história de Dona Hermínia, uma dona de casa de meia-idade, divorciada do marido e com 2 filhos, a Marcelina e o Juliano. Com uma história bem brasileira, Paulo Gustavo conseguiu representar todas as mães do nosso país, além de trazer discussões importantes na trilogia. Uma dessas discussões é iniciada com o filho de Dona Hermínia, o Juliano, que conta para sua mãe sobre a sua bissexualidade. Que história é essa de hétero, Juliano? Isso é coisa do seu pai. Papai tem nada a ver com isso, mãe. Desde quando você é hétero, meu filho? Eu não sou hétero. Viu, Marcelina? Ele não é hétero, você é intriqueira, minha filha. Eu sou bi. Chega! Vai da minha cozinha! Dona Hermínia acolheu o filho de imediato porque ela ama o filho pelo que ele é. As pessoas nascem da forma que são. Além disso, em Minha Mãe, uma Peça 3, Paulo Gustavo levou para os cinemas brasileiros uma cena de um casamento entre 2 homens, legitimando o amor e o direito civil, claro. Ele reafirmou que todas as pessoas têm o direito ao casamento, queira você ou não. Meu filho, deixa a mamãe falar uma coisa pra você. O que você tá fazendo aqui, meu filho, é muito bonito. Você vai inspirar muita gente. Eu tô muito orgulhosa, meu filho, de você estar seguindo o caminho do amor. Obrigado, mãe. Isso no civil, porque as igrejas continuam sendo homofóbicas, abraçando o ódio e afastando o amor, evidenciando cada vez mais que a lógica da igreja é totalmente distante, totalmente diferente da lógica dos ensinamentos de Jesus.
As for how I knew I was gay, it was a bunch of little things. Like this one recurring dream I kept having about Daniel Radcliffe. Com Amor, Simon conta a história de um adolescente de 17 anos, o Simon, que leva uma vida comum, mas sofre por esconder um grande segredo. Ele é gay. When Ethan came out, no one even cared. Guys, I have something to tell you. I'm gay. Wow, really? That's really great, Ethan. Oh my God, no way. Oh my God, you are? I had no idea. What a complete surprise. Too much, Claire. E a situação só complica quando ele se vê apaixonado por um dos colegas de classe. Esse filme ele foi baseado em um livro de mesmo título e estreou aqui no Brasil em 2018. Eu cheguei a assistir esse filme numa pré-estreia, na época em que eu conseguia ganhar ingressos para pré-estreias, e foi engraçado ver a reação das pessoas durante o filme. E aí, para quem nunca foi numa pré-estreia, depois que o filme acaba, a distribuidora distribui alguns brindes, né? Camisas, botões, adesivos, enfim, e inicia um bate-papo. Daí teve esse bate-papo e as pessoas estavam extremamente emocionadas. Algumas pessoas nessa conversa falaram que quando chegassem em casa contaria para os seus pais que eram gays. Pais que estavam extremamente emocionados falando da importância do acolhimento da família. Outros pais que também estavam extremamente emocionados pedindo perdão para os seus filhos, que a partir do filme eles perceberam quão errados eles estavam. E então foi muito interessante ver o impacto do filme naquelas pessoas. Foi importante ver o poder da representatividade, o quão importante é ter pessoas LGBTs no cinema, na televisão, enfim, quanto isso é transformador na vida dessas pessoas, na vida da população, né? E aí aparece aquela pessoa babaca, homofóbica, vê a história do Simon e fala: é uma fase, isso é uma fase. E aí eis que surge o filme espanhol Vovó Saiu do Armário, mostrando que essa fase é a vida toda. Não importa o que as pessoas digam, nunca me senti tão viva. Deveria estar alegre por mim. Pela primeira vez na minha vida, quero ser verdadeira comigo mesma. Sou gay. Me sinto assim. Sempre amei a Sofia, desde jovenzinha. E se você não compreende, eu vou sentir muitíssimo, porque eu te amo. Mas não vou abrir mão de ser eu, por medo do que dirão. No filme, duas senhoras de 70 anos contam para suas famílias que são lésbicas e que vão se casar, gerando um grande alvoroço na vila conservadora onde elas moram. A discussão que o filme traz é importante porque ele reforça a ideia de que as pessoas elas nascem como elas são e não escolhem ou se tornam. As duas senhoras só não se casaram antes porque quando elas eram mais jovens, os pais delas as afastaram devido a um beijo que eles viram delas. E aí só depois, com o tempo, que elas conseguiram se reencontrar e retornar, né, cultivar esse amor que foi interrompido. Célia e eu nos amamos e vamos nos casar. Queremos a sua bênção, a sua e a de todos que estão sentados nesta mesa. E o curioso é que uma das senhoras encaminha uma carta para o Papa Francisco em busca da aprovação dele no casamento. O Papa responde e diz a seguinte frase: "Quem sou eu para julgar?" Essa frase ela realmente foi dita pelo Papa, e aí o filme entendeu essa frase como algo positivo, mas se a gente for analisar a fala do Papa, se a gente for analisar esse discurso associado com os posicionamentos dele, a gente percebe que é uma frase que está carregada de preconceito, algo que é algo totalmente comum no Vaticano, uma instituição fracassada que não segue os ensinamentos do cristianismo de Jesus, e que entende a homossexualidade como algo pecaminoso. Porque Deus me fez assim e Deus me quer assim. Voltando para o cinema nacional, o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho conta a história do adolescente Leonardo, que é cego e lida com uma mãe super protetora ao mesmo tempo em que busca a sua independência. Além disso, ele lida com novos sentimentos com a chegada do Gabriel em seu colégio
E aí ele vai conhecendo um pouco mais sobre si e sobre a sua sexualidade. Se vocês quiserem, eu posso levar o Léo. Aí você não precisa ir e voltar, Gi. Não, imagina, que pertinho. Gi, a minha casa é caminho pra casa do Gabriel. Assim facilita. Bem mais fácil. Vocês sabem. Esse filme ele é essencial para aquelas pessoas homofóbicas que dizem: ah, não pode ter beijo gay em novela. O que meu filho vai pensar? O que eu vou explicar para ele? Essas merdas que Patrícia Bravanel disse recentemente. Há uma ideia absurda de que se uma criança vê um casal gay se beijando, ela também será gay. Além de ser uma ideia totalmente absurda, é também de uma tremenda burrice, porque pessoas LGBTs cresceram sem referência de outras pessoas LGBTs, apenas com referências de casais héteros, e mesmo assim elas são gays. De novo, as pessoas nascem, elas não se tornam. Daí o filme ele traz esse questionamento. O Leonardo ele é cego e é gay. E aí ele nunca viu ninguém se beijando porque ele é cego. E aí, o que aconteceu nesse caso? Olha só, o namoro tá firme mesmo, hein, Leonardo? É um filme extremamente bonito e sensível, mas ele se passa num Brasil paralelo, porque o Brasil do filme é um Brasil onde as pessoas respeitam as diferenças dos outros. Eu tenho vergonha. Porque você sabe que é errado. Porque você me disse que é errado. Não sou eu, é a Bíblia. Não é a Bíblia, é você. Por que não consegue admitir isso? Por que não consegue admitir que você não suporta o que eu sou? O que você se tornou. É o que eu sou. E por fim, o último filme da lista, Orações para Bob, que foi baseado em uma história real e conta a história da católica devota Mary Griff, que tenta curar o seu filho gay, que é o Bob. O Bob ele conta para os pais sobre a sua sexualidade e aí a mãe começa a dizer coisas absurdas como: isso é uma fase, eu não criei filho para isso, você é um pecador, você está com um demônio no corpo. Essas falas absurdas que cristãos que acham que seguem Jesus dizem. A homossexualidade é um pecado imperdoável. Levítico 18:22 diz que se o homem deita com outro homem, isso é uma abominação. Abominação naquela época não quer dizer pecado, isso não está claro. Levítico também continua dizendo que comer marisco é abominação ou misturar tecidos. Levítico 20:13, se um homem deitar com outro homem, os dois devem morrer. E depois ele diz a mesma coisa sobre o adultério ou uma criança que desobedece aos pais. E não interpretamos essa escritura literalmente. Em Deuteronômio 22, se uma mulher não for virgem no dia do casamento, poderá ser tirada da casa do pai e apedrejada até a morte. O que essas pessoas elas não entendem é que no cristianismo o criador da humanidade é Deus. E por ter sido o criador da humanidade, ele também é o criador da diversidade. Deus em si é uma comunidade, Deus em si é a diversidade, é a celebração da diferença. Ele não é uno, totalitário, ele não é duo, um versus o outro, ele é trino, ele é a expressão da trindade, do múltiplo, do diverso. Deus em si é a expressão da diversidade. Então, e quanto a Sodoma e Gomorra? Estudiosos acham que o pecado era ganância e não a homossexualidade. Rotularam como homossexualidade muitos anos depois de ter sido descrita. O cristianismo como sistema, como instituição, é homofóbico. As pessoas interpretam a Bíblia da forma que elas querem e usam a Bíblia como ferramenta para esconder o próprio preconceito. Uma leitura equivocada, mesquinha, que promove o ódio, a violência, uma leitura que é fora de um contexto e que reduz aquilo que está escrito. Pecado é a intolerância, o desafeto, o desrespeito. Eu acho que a fé cega é tão perigosa quanto o ateísmo. Eu nunca questionei a minha fé. Eu nunca tive razão para isso. Questionar ajuda a encontrar a fé profunda. Os 10 mandamentos, eles são resumidos nos 2 primeiros. Então, se você discrimina, desrespeita, você quebra com o primeiro. Porque Deus é amor. E aí é sobre isso que o filme discute, sobre o preconceito que a religião criou. O protestantismo e o catolicismo criaram um preconceito. São essas religiões que matam as pessoas por elas serem o que elas são. É sobre isso que o filme se trata. Eu não vou ter um filho gay.
Como eu tinha dito, o filme é baseado em uma história real e o Bob ele suicidou por conta da pressão homofóbica da igreja e da família. A igreja católica matou o Bob. E a mãe ela só foi perceber depois que o filho morreu o quão cega ela estava. Remorso. Por um segundo parecia como os velhos tempos. Ela riu de alguma coisa que eu disse. E eu vi nos olhos dela que por um segundo ela esqueceu o que ela realmente pensa de mim. Inclusive, depois que o filho morreu, que é sempre bom lembrar, ela se tornou uma grande ativista dos direitos LGBTs. Mas eu não posso continuar me desculpando por isso, mãe. Me aceite como eu sou ou me esqueça. Eu não vou ter um filho gay. Então você não tem um filho, mãe. Ótimo. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Espero que você tenha conseguido algum tipo de conhecimento. Me diga aqui nos comentários o que você achou e au revoir!